Olá, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para corrigir a apostila 1, certo? Nós corrigimos na semana anterior o bloco 1, que foi elaborado pela Secretaria de Educação. Desta vez, nós vamos corrigir a apostila 1, que foi elaborada por mim e pelo professor Mauro, certo? Então, vamos lá. Nós tínhamos inicialmente uma explicação sobre a classificação das palavras pelo número de sílabas. Palavras com uma sílaba são monossílabas, com 2 sílabas, dissílabas, com 3 sílabas, trissílabas e com 4 ou mais sílabas, polissílabas, certo? Então, aqui na nossa primeira atividade, nós tínhamos para separar as sílabas e para, do lado, classificar quanto ao número de sílabas. Tivemos alguns erros. Primeiro erro que eu identifiquei. Algumas pessoas separaram todas as letras e não sílabas. Complicado. Esse é um erro bem grave, porque nem separar sílabas conseguiu. Então, vamos ter mais atenção na hora de responder, né? Na hora de preencher, né? É para fazer bem feito, porque tudo está sendo analisado. Esse ano, a gente não vai ser um ano como o ano anterior, que todos vão passar. Quem não tiver condições, não irá passar, ficará retido no ano. Então, vamos fazer bem feito. Separar sílaba, acredito eu que todos saibam fazer. Mas tive uma dúvida que muitas pessoas têm. Na primeira palavra que vocês deveriam separar, que era carro, muitas pessoas colocaram o RR na mesma sílaba. Palavras iguais nunca ficam na mesma sílaba, certo? RR sempre se separam e SS também sempre se separam em sílabas, nunca ficam na mesma sílaba. Então, um R ficaria para um lado e o outro R para o outro. Foi um erro que eu observei que muitos alunos colocaram. Então, carro era carro, de sílaba. Formiga, trissílaba. Não, monossílaba. Feijão, de sílaba. Minhoca, trissílaba. Formigueiro, polissílaba. Algumas pessoas também tiveram dúvidas e não colocaram do lado a classificação. Repetiram a separação de sílaba ou não colocaram nada. Então, tenham atenção com isso. Veja o que se pede, releia o que se pede, né? Releia o enunciado da questão. Muitas pessoas não estão fazendo isso e acabam errando por bobagem. Depois nós tínhamos um texto de interpretação bem simples, era basicamente um texto de retiro do texto, onde está naquele texto. São informações explícitas que estão claramente neste texto, né? Por que as formigas estavam se mudando? Porque o formigueiro foi alagado. Como é que as formigas iam? Em fila e velozes, né? Quais são as características das paredes do formigueiro antigo? Elas são mofadas. Quais as vantagens do novo formigueiro? Ficar mais próximo do trabalho, não ter as paredes mofadas. Por que a Serafina queria ir à casa da minhoca? Para comer feijão com farofa, certo? Estava tudo claro. Esse texto ainda foi, a base, o comecinho. Vai começar a dificultar um pouquinho mais. O texto tem 4 parágrafos. Eu não sei porque muitas pessoas colocaram 3. 3 parágrafos eram onde haviam falas. Eram 3 parágrafos com fala, um parágrafo falando sobre como as formigas iam e tal. Então, são 4 parágrafos. Contem os parágrafos, certo? Muito cuidado com isso. Retire do texto. O que se pede é pedir uma palavra monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba. Cada um tirou uma diferente, eu não vou fazer essa correção aqui agora.
Em relação à autobiografia, o que é uma biografia e uma autobiografia? Existe uma diferença entre esses dois tipos de texto. Biografia é um texto que conta a história da vida de uma pessoa. Ele pode contar os aspectos pessoais sobre a vida da família, sobre como é que a pessoa cresceu, como foi a história de vida da infância ou a história profissional, tá? Existem esses tipos de biografias diferentes, tá? Mas eu pedi, esses fatos podem ser contados de duas formas diferentes, pode ser em ordem cronológica, na medida que as coisas vão passando, da infância para a fase adulta, ou do início do trabalho até o final dele. Ou pode ser por temas. Então primeiro vamos falar sobre a infância, primeiro vamos falar sobre os gostos, depois vamos falar sobre alguns momentos da vida, os momentos mais marcantes da sua vida. Pode ser. Agora, a autobiografia é a história da sua vida. 2 alunos escreveram histórias de pessoas que não tem nada a ver com ela. Ou seja, eu continuei sem saber quem é a pessoa. A primeira coisa que tem uma biografia, tem que ter o nome de quem é o biografado, né? Se foi você mesmo, você tem que ter o seu nome, né? Se você vai contar a vida de uma outra pessoa, tem que ter o nome dessa pessoa no início, né? Senão a gente não vai saber a biografia de quem, né? Então, muitos alunos não colocaram o nome no início da autobiografia. E como era a autobiografia, era uma história sobre vocês mesmos, então tinha que ter o nome. Senti falta dessa questão, né, do nome, onde é que nasceu, que dia nasceu, onde, né, em qual cidade, em qual estado, onde é que nasceu. Senti falta de alguns alunos colocarem um pouco mais sobre a sua vida, os seus gostos, o que gosta de fazer, pode colocar um momento marcante. Alguns alunos colocaram e ficaram excelentes, né? Então, mas também não era para contar um dia da sua vida. Primeiro, era para eu conhecer, né? A autobiografia é para quem está lendo conhecer a outra pessoa. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a vida de vocês. Era pra contar, um dia eu fui pro shopping, aí no shopping eu fui passei no shopping, comi sorvete. O que eu sei sobre a sua vida? Nada, não sei qual é o seu nome, não sei quem são seus pais, não sei se você tem irmãos, se você não tem, onde é que você mora, quantos anos você tem, não sei nada sobre você. Eu não pedi pra você contar um dia que você foi no shopping, um dia que você foi na praia, um dia que foi no cinema. Era para contar sobre a sua vida. Muitos alunos não entenderam isso. Eu vou pedir para aqueles que não fizeram. Na apostila, quando vocês receberem a apostila, eu vou pedir para refazer esse texto, ok? Porque vocês não entenderam a proposta de lei, ok? Então, vou corrigir separadamente português, história, geografia, ciências e matemática, ok? Um beijo. Tchau, tchau.